Fala galera, tudo bom então? Tava olhando pra lá no vídeo só, mas agora eu focado. Tudo bom? Então a gente aprendeu na última aula como é o básico da linguagem C. Então a gente aprendeu o que que é o include, o que que é o main. O main vai ser o negócio que você, nossa, vai ser a parte do seu código que vai dar início a tudo. Então pensa no Scratch como se fosse o when the green flag clicked. Aqui, ao invés da gente começar do zero, eu já tenho um código pronto. Então eu tenho esse código aqui, que tem o include novamente. Você tem o main, tem esse void, é opcional, não preciso ter, depois a gente vai ver o que significa. E eu tenho 3 prints. Vamos só identificar onde que está isso. Ó, lembra que quando você inicia, eu espero que você esteja com essa página aberta para me acompanhar. Quando você inicia, você vai ter essa pasta, e se você seguir o meu último vídeo, você vai ter um arquivo. Eu tenho uma pasta aqui chamada Lecture 1, e dentro do Lecture 1 eu tenho esse arquivo 0. Outra forma de eu acessar arquivos, isso é interessante, é usar o terminal. Lembra que para começar um terminal eu posso vir aqui. Para eu ver quais arquivos estão no meu terminal, eu posso escrever ls. ls basicamente vai listar para mim quais são os arquivos que eu tenho na minha pasta inicial. Eu estou nessa pasta e dentro dessa pasta eu tenho todas essas outras pastas e outros arquivos. Eu sei que meu arquivo está dentro dessa pasta. Você que provavelmente não criou nenhuma pasta, não precisa se preocupar ainda com isso. Mas só para você entender, para eu entrar dentro dessa pasta, eu posso escrever cd lecture 1 e se eu apertar ls vai aparecer todos os arquivos que estão aqui. E é exatamente isso que está dentro do lecture 1. Se você for ver, são os mesmos arquivos. Então, ao invés de eu clicar, eu posso usar o terminal. Esse arquivo coff está dentro do crc1, ou a pasta crc1. O clear é para eu limpar o terminal, então vamos listar os arquivos. Tudo isso que eu estou falando não precisa saber tudo, porque você ainda provavelmente não tem pasta, você só precisa estar na mesma pasta desse arquivo coff0 que você vai criar. Então, para criar um arquivo, lembra, new file, aí você escreve coff0 e copia o que eu tenho aqui, beleza? Vamos agora compilar esse código. O que significa compilar? Transformar esse código em zeros e uns. Então a gente vai escrever coff0, compilamos, para rodar ponto, barra, para frente, o nome do arquivo, e agora vai rodar. Coff. Por que foi para a próxima linha? Por causa desse n. Lembra na última aula que esse barra n ele vai para a próxima linha. Só que imagina que a gente vai fazer isso 10 vezes, 20 vezes. É muito ineficiente eu escrever printf 10, 15 vezes. E aí que vem uma das ideias mais importantes de programação, que é a ideia de loops. Então, ao invés de eu fazer isso várias vezes, eu posso escrever for. Vai aparecer um pouco estranho no começo, eu vou explicar cada parte. Então, int i igual 0, eu estou falando, eu vou criar uma variável que vai iniciar a 0. Antes de eu falar disso, eu preciso falar de variáveis. Então, variáveis vão ser letras, a maioria das vezes, que vão armazenar coisas, números, letras. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada x. Essa variável x vai ser do tipo int, que significa número inteiro. Se você não lembra o que é um número inteiro, são números normais, menos 1, 1, 2, 3, o que é diferente de um real, que é 2.3, 2.4. Então, se aqui, ao invés de eu imprimir coff, eu imprimir x, vai aparecer o 0. Para eu imprimir um inteiro, eu uso essa notação um pouquinho estranha. Basicamente, o %d está falando que esse é um número inteiro, e eu vou substituir esse %d por x. Então, o que isso significa? Que o valor que vai ser imprimido quando eu compilar vai ser o valor de x. Então, vamos compilar, make coff0, que parou de ser coff agora, né? E agora a gente vai imprimir. E aí vai aparecer o 0, que é o valor do x. Se eu mudar o x, eu mudo o valor que vai ser imprimido. Então, ó, coff0. Se eu imprimir agora, vai aparecer 5. Então, o x ele armazena números. Eu poderia armazenar uma letra também. Em C, letras são representadas por char, de caractere. Então, eu poderia armazenar, vamos ver o que aparece. E ao invés de D, que por alguma razão D significa inteiros, eu vou substituir por C. Então, vou lá, make coff0. Estou imprimindo a letra C. Então, uma variável armazena coisas. Pode ser números, letras, só que ao invés de eu acessar diretamente, eu acesso através da letra. Então, o loop, lembra que a gente tinha 3 coffs? Então, o loop ele vai começar com uma variável chamada i, que vai ser inicializada para 0. Quando o i for 10, 3, vamos fazer 3,
eu vou parar de fazer o loop. Então essa segunda, depois do ponto e vírgula, essa segunda vai ser a minha condição final. Uma vez que enquanto o meu i for menor que 3, eu continuo no loop. Uma vez que ele é 3, eu saio. E depois, no final de cada loop, eu aumento 1. Então isso que significa mais. Então eu começo com 0, terminei, vira 1, 2, 3. Então esse i mais significa que eu vou incrementar de 1 em 1. Então eu estou fazendo 3 coisas aqui, criando uma variável i que começa como 0. Enquanto essa variável for menor que 3, eu continuo no loop. E no final, eu aumento i por 1. Então agora eu vou imprimir o coff, só que ao invés de eu escrever 3 vezes, eu vou escrever uma vez só, e eu vou deixar o loop cuidar da repetição. Então vamos agora fazer make, coff 0. Vamos agora rodar, então ponto, barrinha para frente, coff 0. E observe que o efeito é o mesmo, mas agora meu código é muito mais conciso. Então se eu fizer 10, eu começo com 0 e vou até 10, eu vou imprimir a mesma coisa 10 vezes. Então vamos lá, make, sempre tem que compilar de novo. Ponto, barrinha para frente, coff 0. Agora foi 10 vezes que eu imprimi o coff. Coff. Entendeu? Então, ao invés de eu fazer manualmente, eu estou usando essa estrutura para automatizar a impressão do coff. Então, isso é o loop, que vai ser muito importante no problem set. Outra coisa importante é a ideia de função. Então, ao invés, o printf é uma função, é um nome que eu estou usando aqui para imprimir, mas eu posso criar minhas próprias funções. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, criar uma função chamada coff. Observe que tem o mesmo formato do main. Então, você vai ter aqui o tipo da variável. Então, eu não vou fazer nada, eu só vou, imprimir, só vou fazer print. Então, quer dizer que é void. Meu parâmetro vai ser quantas vezes eu vou imprimir. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, for int I, sempre começa com 0. Mas enquanto for menor que o x, eu vou incrementar. E aí eu vou fazer print. Então eu não mudei nada, só que observe que ao invés de 3 ou 10, agora é x. E qual vai ser o x? Eu que vou falar aqui dentro de main. Então eu vou chamar, isso chama chamar uma função. Esse é o nome da função. E eu vou passar um parâmetro, eu vou passar 4. Em C, para os compilador, que é esse programa que transforma de zeros e uns, entender que eu criei uma função, você precisa copiar e colocar aqui em cima o nome dessa função. Para quando você compilar, ele reconhecer que você criou algo que não existia. Então vamos compilar agora. Tem um erro. Qual que é esse erro? Não tem um ponto e vírgula. Então é legal vocês verem eu errando, enquanto para vocês verem os erros comuns que aparecem. Agora eu vou compilar e eu vou rodar. E o coff, então, e se eu passar 3? Então, coff 0, 3. Então, a gente viu 3 maneiras de fazer a mesma coisa. Eu poderia escrever printf, coff, né, com a barrinha para n, 3 vezes, o que a gente viu que é muito ineficiente, porque eu preciso copiar e colar. A gente viu um loop dentro de main, que seria isso daqui, e a gente aprendeu essa ideia de funções. Então a função é um bloco de código onde eu estou terceirizando um trabalho. Nesse caso eu estou terceirizando o loop que vai imprimir o coff. Qual que é o interessante das funções? Que você, conforme seu código vai ficando grande, você vai criando funções para fazer diferentes trabalhos. Então, por exemplo, pensa num site. Eu quero uma função que vai validar se a senha existe. A outra função para validar se a senha tem o número de caracteres que eu quero. Então eu posso fazer mini bloquinhos de trabalho que vão deixar meu código muito mais fácil de ler. Por exemplo, em main, eu não preciso entender exatamente o que o coff está fazendo para ver que, provavelmente vai imprimir alguma coisa. Então, isso está ligado com a ideia de computação de abstração. Eu estou tirando a complexidade do meu código e botando dentro de uma função. Para criar uma função, sempre tem esse formato. Então, aqui, dentro do parênteses, eu vou ter o parâmetro. Esse parâmetro é do tipo inteiro, com o nome de x. O nome da função chama coff, então para eu usar essa função eu vou usar o coff. E o void significa que eu não vou retornar nada para main. No próximo vídeo a gente vai ver funções que retornam valores, aí eu poderia ser int, por exemplo. Mas nesse caso, como eu só uso print, você vai usar o void. Você vai usar isso tanto que com o tempo vai ficar mais comum, mas por enquanto, relaxa. E só lembra que o void quer dizer que eu não estou retornando nada, eu só estou imprimindo. E para o compilador entender que eu criei uma função, você escreve void, você copia essa parte da função e põe em cima.
Beleza? Então, próximo vídeo a gente vai ver funções que retornam valores e if e else, que é outra estrutura muito importante de programação. Fechou? Então é isso aí.